Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. E paz, queridos irmãos e irmãs, nós estamos felizes por estarmos na presença de Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu desejo que a maravilhosa graça, a graça que emana de um Deus que é bom, ela venha sobre a sua vida, sobre toda a sua família, em nome de Jesus. E que a paz desse mesmo Deus, a paz que excede a todo entendimento, paz que o mundo não pode dar, essa paz tome a sua mente, tome o seu coração, que essa paz reine no seu lar,
habite no seu coração, no centro da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, eu quero compartilhar hoje com vocês algo sobre o Setembro Amarelo. No mês de setembro, nós proporcionamos e valorizamos uma campanha que acontece desde 2014, que é a campanha de prevenção ao suicídio. Foi uma iniciativa de visibilidade de prevenção ao suicídio, lançada em 2014 por meio de uma associação entre Centro de Valorização da Vida, CVV, o Conselho Federal de Medicina, CFM, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Então nós precisamos entender que a vida precisa ser valorizada e preservada. Em um mundo de tantas dores, de tanto sofrimento, Deus levanta a igreja para ser uma promotora da vida. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Existem muitas pessoas com ardente desejo de morrer, mas nessa noite, a partir dessa palavra, eu tenho certeza, Deus estará ministrando vida nos corações, Deus estará nos enchendo da vida de Deus, para que possamos levar vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Então eu quero compartilhar com vocês um tema, depressão e estresse. Depressão e estresse. Isso pode acontecer comigo? Isso pode acontecer com um cristão? Isso pode acontecer com um homem, uma mulher de Deus? Um homem e uma mulher de Deus pode ficar depressivo, pode ficar estressado. Então, à luz da palavra de Deus, nós vamos compreender isso, nós vamos entender como superar, como vencer tudo isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 13, diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração cheio de dor faz com que o espírito se abata. O coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido, um coração cheio de dor, ele abate, ele entristece o semblante. Você pode orar comigo em nome de Jesus? Pai, nós te louvamos porque a vida é um milagre, é um presente do Senhor. A vida é graça. O Senhor nos deu ela gratuitamente por tua bondade, misericórdia e graça. Deus, que a partir dessa reflexão, essa breve reflexão, os meus irmãos, as minhas irmãs, aqueles que nos ouvem, possam ser cheios da vida do Senhor. E se há, meu Pai, pessoas estressadas, sobrecarregadas, depressivas, alivia, cura, restaura, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, falar sobre depressão e estresse hoje em dia é como ir comprar pão na padaria ou ir comprar verdura na feira. É algo tão comum, é algo tão corriqueiro, é algo que faz parte do cotidiano. E eu digo isso com tristeza. Infelizmente é assim. Infelizmente é uma experiência cotidiana nas nossas vidas. E existem muitos homens e mulheres de Deus, pessoas que caminham conosco na jornada da fé, que estão passando por isso. Estes assuntos, falar de depressão e estresse, esse assunto, eles não são próprios apenas de pessoas não professantes da fé em Jesus Cristo. Então, escute isso, preste atenção. Depressão e estresse não acontece somente com aqueles que não creem em Jesus Cristo. Depressão e estresse acontece com todas as pessoas. E isso porque não dependem de nenhuma condição física ou social, mental ou espiritual. A depressão e o estresse, ela atinge todas as pessoas,
que diante da dinâmica da vida, em algum momento, em decorrência de formas de escolhas e de situações, se sentem desmotivadas, se sentem sem força, se sentem sem vigor para seguir, para avançar. Quem nunca se sentiu estressado? Então, depressão e estresse pode atingir qualquer pessoa. O livro de Provérbios, que é o texto que nós lemos, ele nos permite refletir sobre esse assunto. Na verdade, o livro de Provérbios, ele nos faz refletir sobre muitas situações da vida, situações existenciais. Ao escrevê-lo, o rei Salomão e outros sábios que contribuíram para o livro de Provérbios, eles se debruçaram sobre questões perturbadoras e geradoras de questionamentos, anseios e condutas no caminho do homem e da mulher sobre a terra. É então, portanto, um livro que de forma incisiva traz luz e direção sobre diversos temas. O propósito do livro escrito, do livro de Provérbios, está revelado nele mesmo. O propósito para o qual ele foi preservado e chegou até nós está explícito nele mesmo. Observe comigo, se você pode aí no seu lar, tome a sua Bíblia nas mãos e abra em Provérbios capítulo de número 1, versículo de número 2, até o versículo de número 6, que diz assim, olha o que diz a palavra de Deus. Para que foi escrito e foi preservado o livro de Provérbios até o dia de hoje? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder. Olha só. Então, o livro foi escrito e preservado até hoje para obtermos o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e para dar aos jovens conhecimento e bom siso, para dar aos jovens juízo, para dar aos jovens prudência. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído, ouça o sábio e cresça em prudência. Ouça o instruído e adquira habilidade. Ouça o sábio, ouça o instruído para entender provérbios e parábolas, e palavras e enigmas dos sábios. Então é exatamente por esse motivo que o livro de Provérbios ele foi registrado e foi preservado até os dias de hoje. Ao encontrarmos neste livro um texto que reflete com vivacidade os resultados que um coração e espírito abatidos produzem numa pessoa, foi o texto que nós lemos de Provérbios 15, 13, que diz que o coração aflito, o coração em dores, o coração abatido, ele entristece o rosto da mesma maneira que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então nós entendemos a partir desse versículo, a partir desse relato, que um espírito abatido, ele pode produzir algumas situações, alguns sintomas na vida das pessoas. Nos parece estarmos lendo um diagnóstico médico. Quando olhamos para esse texto de Provérbios 15, 13, parece um diagnóstico médico. O coração alegre aformoseia o rosto. O rosto está feliz porque o coração está feliz. O rosto está abatido, a pessoa está com o semblante caído. Você já percebeu isso em alguém? Em um familiar? No cônjuge, no filho? Quando a pessoa está angustiada, ansiosa, triste, você percebeu no semblante dela a tristeza? Porque um coração triste vai refletir no rosto. Um coração alegre vai refletir no rosto. Olha só, então, o escritor de Provérbios, ele vai registrar isso.
nos parece estarmos lendo um diagnóstico médico sobre um caso de depressão. Sim, porque a depressão provoca este estado de humor, fazendo com que percamos o brilho e a alegria nos olhos. Então olha só, parece um diagnóstico médico, parece um diagnóstico de depressão, porque a depressão faz com que a pessoa perca o brilho, a alegria, o brilho no olhar. A vida já não tem sabor, a vida já não tem mais cor, não está mais colorida, é tudo muito apático, é tudo muito triste, e isso reflete no semblante da pessoa. Essa evidência também é pontuada por Davi, quando ele mostra sinais claros de uma pessoa enfrentando este quadro, com envelhecimento dos ossos, gemidos todos os dias e vigor transformado em sequidão de estio. E isso está registrado lá no Salmo de número 32, a partir do versículo de número 3 e 4, que diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então Davi fala desse drama. E em um outro momento bíblico também é inegável, não poderíamos deixar de falar da experiência depressiva vivida pelo profeta Elias, lá em 1 Reis 19. A Bíblia diz que o profeta Elias, meus irmãos, o homem profetizou que não ia chover e não choveu. O homem profetizou que ia chover e choveu. O homem andava na presença de Deus, não era uma questão de intimidade com Deus, ele tinha intimidade com Deus e ele passou por um drama, um momento onde ele quis se esconder na caverna, um momento onde ele pediu a própria morte. Então a Bíblia registra dramas vividos por homens e mulheres de Deus que ficaram depressivos, abatidos, estressados, entristecidos. A Bíblia também vai registrar sobre Jonas. Lá no capítulo 4 do livro do profeta Jonas, está registrado que ele estava abatido, desanimado, depressivo. Também podemos encontrar um relato bíblico sobre Noemi, que diante de muitas perdas, da perda do seu marido, da perda do seu filho, ficou abatida, triste. Está lá em Ruth, capítulo 1, verso 3, verso 20 e 21. Sem falar de Jó. Quem nunca ouviu falar de Jó? O homem que perdeu bens materiais, o homem que perdeu filhos, perdas emocionais, o homem que viveu um estado, uma situação terrível. Com certeza ele ficou abatido, estressado, depressivo, entristecido. E outras narrativas bíblicas, eu poderia falar aqui do próprio Jesus, que no Getsêmani, ele disse que a alma dele estava profundamente angustiada. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, tamanho era o estresse que ele estava sendo submetido. Então, a Bíblia nos registra momentos de estresse, de fadiga, de cansaço, de depressão, momentos de fragilidade. Então nós precisamos refletir sobre isso. Nesse setembro amarelo, precisamos olhar para dentro de nós, precisamos entender à luz da palavra de Deus, com um coração humilde diante do Senhor, se de fato não estamos vivendo alguns sintomas desses, ou se não estamos perto de alguém que está vivendo isso. Eu tenho certeza, Deus está apontando isso, esse diagnóstico, porque Ele deseja trazer cura, renovo, alívio. Foi Ele quem prometeu: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Ele tem alívio, Ele tem cura, Ele tem libertação, Ele tem salvação. E se nessa noite Ele está ministrando aos nossos corações a respeito desse tema, é porque Ele deseja curar o corpo, Ele deseja curar a alma, Ele deseja usar as nossas vidas como instrumentos de cura, Ele deseja nos curar para que sejamos instrumentos de cura por onde nós formos, em nome de Jesus. A depressão, antes de tudo, é definida como uma tristeza existencial. Preste atenção nisso.
A depressão, antes de tudo, ela é definida por uma tristeza existencial. Não uma tristeza que se refira a um objeto preciso, como a que se vivencia durante um luto, mas a tristeza de um vazio absoluto. Já o estresse está relacionado mais com uma ou diversas reações com um acontecimento específico, perturbador e descentralizador em nossas vidas. Ele pode ser fruto também de um processo de desgaste físico, mental, emocional e espiritual. Então o estresse pode ser fruto de um desgaste físico, mental, emocional e espiritual. Quando de uma pessoa é exigido mais ou além do que ela pode produzir. Já a depressão tem a ver com um estado permanente de perda de alegria. Então, enquanto o estresse é fruto de um desgaste, a depressão, ela é a perda permanente da alegria, da motivação, do desejo, da perda de forças para ir em frente, para enfrentar a vida. A pessoa não tem forças. Enquanto em quadros de estresse, preste atenção nisso, é importante. Enquanto em quadros de estresse, a pessoa, ela continua remando o barco diante dos desafios, das dificuldades. Na depressão, ela tende a abandonar o barco. Então, enquanto há um estresse, a pessoa até prossegue, ela até vai lutando, ela até vai enfrentando, ela vai fazendo, mesmo estressada, fadigada, ela faz, ela vai remando, ela vai fazendo força, ela vai se esforçando. Mas na depressão, a tendência é abandonar o barco, é desistir. A pessoa então desiste das possibilidades que a vida lhe oferece, que Deus lhe oferece. Mas nessa noite eu te digo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não desista, não desista, ainda há esperança. Se você não tem forças, se você está depressivo, depressiva e não tem mais forças para lutar, existe um Deus que é Pai, Ele luta por você, e nos momentos em que você não tem mais forças, Ele te toma nos braços, Ele te carrega, Ele é o bom samaritano, Ele não te abandona, Ele não te deixa caído na beira do caminho, Ele toma a sua vida nas mãos, Ele cura as suas feridas, Ele cuida de você, Ele tira o fardo pesado, Ele coloca o fardo leve. Não desista, Deus está falando ao seu coração, e eu tenho certeza, o Espírito de Deus está aí, te visitando, gerando fé na sua vida, curando as suas emoções, curando o seu corpo, curando a sua alma, curando a sua mente, em nome de Jesus. Deus é um Pai que nos ama. Ele ama os seus filhos e filhas, e Ele não abre mão de você. Não desista, meu irmão, você é amado. Não desista, minha irmã, o Senhor te ama. Ainda há esperança, ainda há esperança. Ainda que você não esteja vendo, ainda que as dificuldades da vida, as aflições da alma e até a enfermidade da depressão te cegou, e talvez você não consegue contemplar com seus olhos, você não consegue ver a esperança, você não consiga ver a mudança. Pela fé, pela fé, pela fé, haverá mudança na sua vida, porque Deus é poderoso e Ele transforma o espinheiro em murta, Ele transforma a maldição em bênção. Ele é poderoso para mudar a nossa história. Ele te ama, Ele tem projeto na sua vida, Ele tem propósito na sua vida. A dificuldade, a luta que você está enfrentando tem um propósito bem definido: te aperfeiçoar, te preparar, te amadurecer, para que você viva todos os sonhos de Deus. Não desista, não desista. Nessa noite, coloca a mão assim na sua mente, coloca a mão na sua mente, em nome de Jesus. Nessa noite,
Em nome de Jesus, coloque a mão na sua mente, fique com a mão na sua fronte. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de suicídio. Sela, Senhor, essa mente. Sela, Espírito Santo, essa mente. Sela essa mente, para que nessa mente tenha ardente desejo de viver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A capacidade de reagir e as respostas que apresentamos diante dos processos, tanto da depressão como dos quadros de estresse, estão relacionados com a estrutura de nossa personalidade, nossa constituição física. Cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa tem uma estrutura, e com as reações químicas do nosso corpo, com o seu funcionamento de glândulas e células, e nossa estrutura emocional, que representa o arsenal de respostas que damos diante de circunstâncias da vida. Por isso não podemos julgar ninguém. Cada pessoa é cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa tem uma estrutura. Dependendo destes fatores, uma pessoa reagirá mais facilmente ou com maior dificuldade diante de quadros de depressão e estresse. Por isso, temos que ser misericordiosos, por isso precisamos ser misericordiosos com aqueles que estão estressados e depressivos e estão ao nosso redor. Não podemos emitir condenação, não podemos julgar, não podemos apontar um dedo. Depressão não é manha, depressão é uma enfermidade e precisa ser tratada, precisa ser curada. Precisamos ter misericórdia, amor. Não coloque mais peso sobre uma pessoa que está depressiva, apontando, acusando, dizendo que é manha. Não, tenha misericórdia, ajude essa pessoa, seja um suporte, seja um instrumento de bênção, para que ela seja curada, para que ela procure ajuda, para que ela procure um médico, para que ela ore, coloca a vida dela em oração diante de Deus, ministra palavras de bênção, ministra a palavra de Deus na vida dela. E deixa eu falar uma coisa, porque esse tema, ele precisa ser... Existem muitos tabus em relação a esse tema que precisam ser quebrados, desmistificados. Ir ao médico, ir ao psicólogo, ao psiquiatra, não é falta de fé, não é pecado. Tomar a medicação orientada pelo médico não é falta de fé. É entender que Deus usa meios para curar. Existem milagres que são instantâneos, Deus faz na hora, mas existem milagres que são processuais. Então nós precisamos crer que Deus está no controle e não podemos desprezar esses sinais. Diante da forma com que cada pessoa enfrenta a enfermidade, as suas enfermidades, nós não podemos condená-la. Até mesmo porque muitas pessoas, por se sentirem temerosas com o que as outras vão pensar. Tem gente que já está triste, abatido. Fica mais triste, mais abatido, mais sobrecarregado, porque fica pensando o que os outros vão pensar. Olha só. Geralmente essas pessoas tendem a se calar, se trancar, não contam, se fecham, acabam tendo o quadro agravado. Como Jó desabafa lá no capítulo 31, verso 34. Sabe o que Jó disse? Me calei e não saí à porta. E tem pessoas que estão como Jó. Foram tão oprimidas, acusadas, porque não tiveram paciência, que se calaram, que se trancaram no quarto, estão dentro de casa. Hoje Deus está te dizendo, filha, hoje Deus está te dizendo, filho, conta para mim, conta para mim, conta para mim, em nome de Jesus. Fala para Deus. Fala para o seu Pai Celeste e se abra com pessoas que estão ao seu redor, pessoas que te amam. Sai de casa, faz uma caminhada, respira um ar, vai no portão. Jó não estava conseguindo nem sair no portão. Dá o primeiro passo, vai lá no portão, dá uma olhada. Sente o sol batendo no seu rosto. Eu tenho certeza, Deus é poderoso para mudar a sua história. É importante procurar informações sobre a depressão, pois ao conhecermos essa doença, entendemos que, em princípio, ela nada tem a ver com falta de fé e uma frágil espiritualidade. São decorrentes de diferentes processos pontuados por desgaste físico e emocional, como, por exemplo,
acompanhar uma pessoa querida em um processo de enfermidade até a morte. Então, uma pessoa que acompanha alguém que está sofrendo até a morte com uma enfermidade, ela pode viver um desgaste físico e emocional que pode se agravar a uma depressão, por um desgaste mental, caracterizado por um esforço exagerado e longo para conseguir algum objetivo, por processos de frustrações e desapontamentos diante de expectativas não realistas, por experiências deturpadas diante de uma fé bíblica e também em decorrência de processos químicos e biológicos experimentados em nosso organismo. Por isso, qualquer pessoa está suscetível a esta situação. Então, diante de tudo isso que foi falado, é muito especial e importante saber que homens e mulheres de Deus também vivenciaram tempos difíceis de dor, de medo, de desânimo e até de depressão em suas vidas, e que foram relatados para o nosso encorajamento e perseverança na caminhada terrena. Porque se de um lado eles experimentaram tudo isso, de um outro lado eles experimentaram o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Então, assim como nós podemos também experimentar as aflições da vida, nós podemos experimentar o cuidado, o zelo, a fidelidade de um Deus que é Pai e que ama os seus filhos e filhas. As experiências que temos de compreender o poder e a graça de Deus não devem nos conduzir apenas a uma visão triunfalista da vida cristã. Não estamos imunes. Quando nos convertemos, não fomos colocados em uma redoma. Nós passamos por aflições em que enfrentamos durante a jornada. Precisamos também entender que existem momentos, existem situações que é extremamente importante abrirmos os nossos corações para aqueles que estão ao nosso redor, porque é necessário uma ajuda, é necessário um pedido de socorro, reconhecermos as limitações e fragilidades a que estamos sujeitos, torna-nos disponíveis a buscar ajuda, se for necessário. Então, se for necessário, peça ajuda. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Peça ajuda, fala, olha, eu estou me sentindo assim, você pode orar comigo. Eu estou me sentindo assim, você pode ir no médico comigo. Eu tenho certeza, Deus vai colocar pessoas cheias de amor na sua vida para te ajudar, e o próprio Deus vai se colocar ao seu lado para te ajudar. Jesus disse, tudo isso vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu termino dizendo, a vida é um milagre. Não desista, não desista. Se necessário, peça ajuda. Jesus te ama. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos. E Deus, nós reconhecemos a nossa fragilidade, Senhor. O ser humano é muito frágil. E Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que habitou entre nós, o verbo que se fez carne, ele sentiu essas dores. Ele sabe o que nós passamos. Por isso, Deus bendito, nós pedimos, tem misericórdia de nós. Deus bendito, tem misericórdia de nós. Deus, em um mundo de tanta ansiedade, de tanto estresse, de tanto ódio, de tanta raiva, onde as pessoas vivem estressadas, as pessoas estão depressivas, com ardente desejo de morrer, se trancando, nós clamamos por misericórdia. Tu és o
Deus da vida, o Criador da vida, o sustentador da vida, aquele que enviou seu Filho amado para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar vida eterna, porque todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Por isso, nesse momento, Senhor, eu intercedo pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, aqueles que estão abatidos, estressados e até depressivos, Senhor. Eu peço a tua misericórdia, eu peço, Deus bendito, que o Senhor toque nesse coração, que o Senhor toque nessa vida, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, traga cura no corpo, traga cura na alma, traga cura no espírito. Deus, se é estresse, se é ansiedade, se é depressão, se é síndrome do pânico, se é um desequilíbrio na alma, na mente, no corpo, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. E cura no Senhor. Em nome de Jesus, coloca paz nesse coração. Deus bendito, unge com óleo de alegria. Restaura a alegria de viver, a alegria da salvação, o prazer de viver. Mostra para essa pessoa, abre os olhos dela, meu Pai. Deus, se é um filho e a mãe está intercedendo pelo filho agora, a mãe está intercedendo pela filha agora, o pai está intercedendo, se está intercedendo pelo cônjuge, Deus, toca nesse filho, toca nesse cônjuge, abre os olhos para que eles enxerguem o milagre da vida, para que eles tenham prazer na vida e sejam curados e sejam transformados em nome de Jesus. Pai, nos dê sensibilidade para ajudarmos essas pessoas, para amarmos, para termos paciência, misericórdia. Deus, que todo preconceito em relação ao médico, ó Deus, a medicação caia por terra e principalmente gera fé em nossos corações, porque o Senhor é o médico dos médicos. A nossa confiança em primeiro lugar está no Senhor, meu Pai. Nos dê paciência. E Deus, se existe alguém que precisa de uma ajuda a mais, coloca coragem nesse coração para essa pessoa pedir ajuda, se necessário ir ao médico, porque nós cremos, Pai, que o Senhor tem muitos meios para fazer milagres. E assim, Deus, nós oramos com gratidão, crendo que o Senhor está trabalhando. Deus, eu profetizo vida e vida em abundância. O meu irmão, a minha irmã, a sua família vai viver os teus sonhos, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor não nos deixa, o Senhor renova as forças, o Senhor nos faz viver todos os teus sonhos. Assim nós oramos com gratidão, Senhor. Deus, também nós pedimos, Pai, repreende esse espírito de suicídio da nossa casa, da nossa família, que todo espírito de suicídio seja repreendido de São Joaquim da Barra, da Alta Mogiana, em nome de Jesus. E se existem famílias, Pai, que estão enlutadas, que já perderam seus entes queridos, consola, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, consola. E dê sensibilidade à tua igreja, Senhor, para sermos instrumentos de bênção, de cura, de vida. Vida em abundância, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E graças a Deus. A vida é um milagre. Creia. Deus tem o melhor para você. Jesus te ama. Deus tem o melhor para você. Te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Deus nosso Pai cuida de você. Ei, preste atenção. Jesus te ama. Você é especial. Jesus te ama. Jesus te ama. Peraí, Jesus? Ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Meu irmão, minha irmã, Jesus te ama. 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 Não desista. Você não está sozinho, você não está sozinha. Estamos juntos e Deus está conosco. Jesus te ama. Eu vou prosseguir, cheguei até aqui e não vou desistir.